Folha TV, apoio Plainge. Ao dormir, todos nós sonhamos, mais de um sonho por noite. Há quem se lembre com uma riqueza de detalhes, outros nem sequer sabem dizer com o que sonharam. O fato é que esse assunto tem um quê de mistério e desperta curiosidade. Eles mexem com a nossa imaginação, despertam curiosidade, desafiam a nossa compreensão. Afinal, quem é que nunca ficou cismado com o que sonhou? Muito normal. Todos nós sonhamos, de 6 a 8 sonhos por noite. Ele é caótico o sonho, né? Ele não tem nenhuma forma, ele não tem nenhuma história, ele tem imagens, né? Aí quando a pessoa acorda, ela vai e forma as historinhas, ela dá ordem, porque a gente tem um instinto de ordenação. Então a gente ordena aquele sonho, né? O sonho, na verdade, ele está super ligado às questões instintuais, aos nossos instintos, né? E como a gente tem a razão, a gente usa muito a razão, os sonhos, eles são uma linguagem dos instintos. Aí a gente vai lá com a nossa razão e dá uma ordenzinha para os nossos instintos, né? Às vezes a gente pode perder o conteúdo do sonho por causa disso, porque, na verdade, seria bom a gente juntar. Olhar o sonho de uma forma instintiva e também de uma forma racional. Então, buscar no sonho o que são os instintos e buscar no sonho qual é a razão dele, né? Então, daí você vai verificar o que está acontecendo com você mesmo, o que está acontecendo no seu dia a dia, o que está acontecendo na tua história de vida pessoal lá atrás, né? Então, daí ele pode informar essas coisas também. Mas, a princípio, ele é uma reação natural, normal do organismo, para que você fique bem, organicamente bem, porque ele é uma descarga psíquica, a princípio, né? Os sonhos sempre foram, para o ser humano, né, um mistério. Hoje já não é mais, hoje a ciência já desvendou, já sabe como se interpretar, né? Freud, Jung, todos eles trabalharam muito em cima disso e hoje a neurociência também, mas sempre chamou muito a atenção do ser humano essa questão de sonhar. Por isso você vai encontrar sonhos lá na Bíblia, você vai encontrar sonhos em livros antigos, né? E que muitas vezes o homem tentava adivinhar coisas através desses sonhos, né? Mas na Bíblia é muito interessante porque, por exemplo, José do Egito, né, que conseguiu inclusive se tornar um grande homem, né, que passou a ajudar o faraó, mas que exatamente porque ele conseguia desvendar os sonhos, ele trabalhava com as metáforas, né, porque os sonhos são metáforas nossas. Então ele conseguia realmente fazer grandes interpretações. O sonho sempre tem um significado para o sonhador. Se é um sonho bom ou um pesadelo, pode ser uma reação ao momento pessoal vivido, ou até mesmo uma resposta do organismo. Às vezes, os pacientes me contam, ou mesmo amigos, né, me contam sonhos onde eles pensam que aquilo é uma tragédia que é muito terrível. E olhando bem, não é, sabe? Porque como o sonho é caótico, ele também não tem, ele é amoral, né? Ele não tem uma moralidade, né? Então, posso dar um exemplo? Uma pessoa me contou esse sonho esses dias aqui, né? Que tinha uma mulher dentro de um poço, né? E ela estava toda suja, ela estava horrível, ela estava quase morrendo, sem respirar. Ela estava horrorosa. Então, quando a pessoa acordou do sonho, se sentiu angustiado, se sentiu muito mal, o que está se passando, por que está acontecendo?
Só que no sonho, esse homem que sonhou, ele pegou essa mulher, ele tirou essa mulher de lá e ela foi melhorando, né? Então, veja, para ele foi um sonho angustiante, foi um pesadelo, que ele ficou até com medo de falar do sonho, porque às vezes a gente tem até medo que se torne realidade, né? Aí ele ficou até com medo de falar do sonho. Mas quando ele falou, a gente entende o quê? Esse é uma instância psíquica feminina. Então ele está resgatando uma instância psíquica feminina. Ele está resgatando um afeto que ele perdeu de alguma forma no decorrer da vida dele. Então, na verdade, a interpretação do sonho é muito melhor do que aquilo que ele sentiu. No entanto, a psicóloga analítica junguiana esclarece que não existe uma cartilha para a interpretação dos sonhos. O significado é pessoal. Cada pessoa sente de uma forma diferente, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa sonha com o gatinho, né? O gatinho, ela ama o gatinho, né? Então, quando a gente vai ver o sonho dela, a gente vai ver o gatinho como um afeto, uma coisa positiva, um carinho, um amor, né? Agora, se tem outra pessoa que odeia gatinho, então a gente vai ter que interpretar de forma diferente, que aquele gatinho significa para ela uma moléstia, alguma coisa ruim, e não uma coisa positiva, boa, como um amor. Então, cada pessoa percebe o símbolo de uma forma, ela tem uma subjetividade, e isso tem que ser levado em conta. Doutora na área de psicologia clínica e coordenadora do curso da Unifil, Denise conta que existem sonhos grandes e sonhos pequenos. Tá, os grandes sonhos são sonhos filosóficos que muitas vezes nos ajudam a fechar determinadas situações da nossa vida, a abrir novos caminhos, entende? Nos mostram, né, novas possibilidades, certo? Muitas vezes integram opostos em nós, né? E temos pequenos sonhos, que são sonhos do cotidiano, né, que geralmente são cheios de resíduos diurnos, né? Que nos levam, inclusive, a resolver alguns problemas do cotidiano também. Por exemplo, vamos supor que você vá fazer uma prova, aí você estuda para aquela prova, à noite você sonha com as questões da prova, entende? Muitas vezes são sonhos carregados de ansiedade também, onde você não está conseguindo responder as questões e tal. Por quê? Porque além de estar treinando aí, sonhando, né? Treinando todo aquele conteúdo que você estudou, você também está se preparando para enfrentar alguma situação difícil. Segundo ela, é muito comum que os sonhos tenham resquícios dos acontecimentos do dia. O sonho tem uma importância muito grande, ele faz, né, a conexão entre a consciência e o inconsciente. Toda noite nós sonhamos. E esses sonhos nos remetem exatamente para o nosso inconsciente. Nosso inconsciente trabalha sempre numa linguagem simbólica, certo? E essa linguagem é sempre uma metáfora das nossas questões de vida. Sabe aquele sonho em que você briga com alguém e o rosto não bate com a pessoa? Tem explicação. Então eu coloquei um exemplo que você ficou com raiva de uma amiga durante o dia, mas é uma amiga que você gosta, então você segurou essa raiva, reprimiu, né? Não falou nada. E aí à noite você sonha que você está brigando, né? É uma pessoa que você acredita no sonho que é a sua amiga, mas tem um outro rosto, certo? Então isso é um deslocamento que a gente faz, né? Você acaba colocando um outro rosto naquela pessoa, exatamente para você se aliviar da sua culpa, né? Até porque você gosta muito da pessoa, mas ao mesmo tempo você descarrega toda uma energia que ficou acumulada aí com a raiva que você sentiu. Dormir e sonhar, essa combinação é fundamental e o inconsciente pode ajudar no consciente, na vida real. Aí a Sônia fala de importância disso, a Denise também. Beleza. Já é comprovado, né, que são 6 a 8 sonhos por noite, né? Nunca lembrar não é bom. Lembrar todos também não é bom. Porque você está onerando o teu organismo se você se lembrar de todos, né? De alguma forma você também está boicotando a si próprio. Se você não lembra de nenhum, também está boicotando a si próprio, porque você não está vendo a linguagem que está ali, né? Que faz parte de você, da tua psique, da tua mente, né?
Então você não está olhando. Se você não está olhando, é porque você está com alguma resistência, né? Você não quer olhar, você não quer ver, você não quer saber, né? Então a gente resiste, a gente não quer ver muita coisa que acontece, né? Então tem uma resistência. Outra coisa também que faz com que você não se lembre dos sonhos é o estresse. Então se você estiver muito estressado, você não vai lembrar do sonho. Por quê? Porque o organismo ele tem uma homeostase própria, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar você bem, você tem que estar bem. Então se você já está cansada, se você já está estressada, então ele não vai deixar você lembrar do sonho, porque isso aí seria mais um elemento para você desgastar-se. É sempre bastante importante que a pessoa procure levar para a psicoterapia, para a análise que ela está fazendo, os sonhos, né, dela, porque esses sonhos vão mostrando, inclusive, como é que ela está evoluindo na análise, sabe? O Jung, por exemplo, ele pedia para a pessoa fazer um diário de sonhos, né? E aí essa pessoa ia levando os sonhos e ele, a partir das análises que ele ia fazendo com a pessoa com os sonhos e tal, né, depois de um determinado tempo, 6 meses, 8 meses, revendo tudo o que foi trabalhado, ele podia ter uma ideia de como aquela pessoa evoluiu na terapia. E a pessoa também, né? Porque é um trabalho sempre feito conjunto, né?